Bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos ao terceiro dia de atividades da 13ª edição da Semana da Engenharia Civil da UFSCar, nossa primeira edição 100% online. Antes de começar, temos um recadinho. Muitas pessoas estão nos perguntando sobre a questão da presença nas atividades. E, bom, para conseguir que a presença seja contabilizada, são 2 passos que a pessoa deve cumprir. O primeiro é assistir a pelo menos 75% da duração da atividade. No caso desse workshop, que dura 1h30, a pessoa terá que ver um pouquinho mais de 1 hora para contar a presença. O segundo passo, que deve ser feito em associação ao primeiro, é preencher o formulário que a gente disponibiliza no chat no final de cada palestra, mesa redonda ou workshop. Ele fica aberto até 10 minutos após o encerramento da atividade. E é só isso. Tendo cumprido essas 2 atividades, você só terá sua presença contabilizada. Pois bem, a atividade então, que vai começar agora. Dando continuidade às atividades da 13ª edição da Semana da Engenharia Civil da UFSCar Inovações e Tecnologias, teremos agora o workshop LinkedIn e o perfil profissional nas redes sociais, ministrada pela Areta Barros. A Areta é graduada em Pedagogia, pós-graduada em Recursos Humanos e tem mestrado em Engenharia de Produção pela UFSCar. Atua em recursos humanos há mais de 15 anos e há mais de 1 década na liderança de programas de jovem, nacionais e internacionais, e processos de alto volume de vagas, atendendo clientes como Google América Latina, Johnson & Johnson América Latina, PagSeguro, Souza Cruz, Unilever, entre vários outros. Areta, seja muito bem-vinda. Oi, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Tudo certo. Então, tá bom. Bom, gente, obrigada, Paulo, pela introdução, pela apresentação. Pessoal, eu diria que LinkedIn é minha rede social preferida, é o que eu mais entro, da onde eu não saio, na verdade. Acho que a gente está num momento super importante de jovens estarem no LinkedIn. Queria deixar aqui um canal super aberto para quem depois tiver alguma dúvida específica, enfim, pode me adicionar e me acionar inbox, que eu respondo todos os inbox. Como que vai funcionar aqui? O LinkedIn, ele tem vários macetes, assim, ele tem várias coisas, várias dicas e da onde a gente puxa a informação, que eu acho que é muito importante para vocês, tá? Eu vou compartilhar a tela do meu LinkedIn. Então, assim, se aparecer alguma mensagem que eu recebi inapropriada da minha rede, só lamento, mas eu recebo várias, vocês devem imaginar. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Ia pedir para vocês, por favor, irem dando... podem ir nas perguntas de vocês, enfim, como vocês quiserem, vão perguntando, e aí depois a gente, no final, o time da Ceciv vai me ajudar a organizar tudo isso, e aí a gente vai respondendo, e se tiver alguma dúvida específica, por favor, me mandem por aqui, tá? Eu vou entrar aqui no meu perfil, e queria que vocês entrassem no de vocês também, para a gente fazer isso junto, tá? Essa terceira aqui, essa marca aqui é da Hub, né, que é a empresa que eu trabalho, então isso é uma coisa específica nossa, que você pode fazer, por exemplo, se no próximo ano o pessoal da Ceciv, todo mundo que for da organização pode ter uma testeira como essa, e vocês vão customizando. Então, é uma coisa que dá uma sensação de unidade na organização. Quem for aqui de empresa júnior, a ISEC, Enactus, outra organização, também é legal customizar, sabe? Fica um perfil mais bacana. Dicas importantes. Perfis com fotos são 14 vezes mais vistos do que perfis sem foto. Então, você vai escolher um dia que você se acha bem bonito mesmo e vai fazer uma foto e colocar no LinkedIn, ok? Você não precisa trocar ela sempre, mas é interessante que ela esteja parecido com o seu rosto atualmente, né? Então, principalmente quem corta cabelo, os meninos usam barba, não usam, enfim, que ela acompanhe um pouco as fases da nossa vida, tá? Vamos começar pelo começo. Nome. Se o seu nome é muito comum, que não é o meu caso, claramente, é importante você usar talvez o sobrenome mais incomum. A gente tem usualmente, a gente usa o primeiro nome e o último sobrenome. O meu último sobrenome é muito difícil.
E como meu nome já é difícil, então eu uso Areta Barros. Meu nome é Areta de Barros Schroeder. A ideia é que você use o primeiro nome e o último sobrenome, mas caso não seja a melhor configuração para você, adota um nome profissional seu. Vou dar um exemplo. Tem o meu time, o Ivo. Algumas pessoas aqui podem ter conhecido eles da Dinâmica, o Ivo da Dinâmica. O nome do Ivo é Ivo Rafael Rodrigues. E o Ivo dele é com Y. Ele sempre, em todo lugar, ele gosta de ser Ivo Rafael. Então, pensem em um nome marca, assim, para vocês. Localidade é uma coisa, isso aqui é um campo de filtragem, tá? Então, se você... Areta, eu faço faculdade em São Carlos, mas a minha família é de São Paulo, ou a minha família é de Campinas, ou a minha família é de Ribeirão. Pense onde você quer fazer estágio, onde você quer trabalhar, em São Carlos ou nessa outra localidade, porque isso daqui a gente tria, tá? Eu tenho um jeito de triar aqui no LinkedIn. Isso daqui você consegue controlar se você está aberto ou não a oportunidade de trabalho. Posso ser sincera com vocês? Quando a gente tria, a gente nem olha isso daqui. Se a gente quer abordar um candidato, a gente vai e aborda. Por quê? Porque eu entendo que se eu sou de uma empresa, sou da área de RH, eu consigo ver quem da minha empresa está aberto a novas oportunidades ou não, se eu tiver a ferramenta correta, que é o Recruiter. Então, se eu quiser te abordar, eu vou te abordar mesmo que você não esteja aberto a outras oportunidades. Vocês verão que o meu perfil está todo em inglês. Eu só tenho este perfil e só tenho perfil em inglês. Por quê? Porque eu falo inglês. Então, só coloque o perfil em inglês se você tem um inglês consistente o suficiente para participar de uma entrevista, para fazer conduzir uma reunião. O inglês que você pede um sanduíche não faz tanto sentido, tá? Você pode ter dois perfis, o perfil em português e o perfil em inglês. Eu acho um porre administrar dois perfis, então eu tenho um só e ele é em inglês, tá? Outro ponto que é importante. Da onde mais a gente busca a palavra-chave, tá? Deste pedaço do sobre, tá? Então, por exemplo, as minhas palavras-chave são Talent Acquisition, Trainees and Interns Programs, Training, Career, porque é o que eu faço. Eu faço recrutamento e seleção, que é o chamado hoje de Talent Acquisition, tá? O sobre de vocês é uma coisa que tem que estar muito bem construída. Tem que ter palavra-chave. Areta, eu não tenho experiência em nada, eu tô começando esse negócio. O que eu ponho? Põe interesse em atuar em tal, tal, tal e tal, tá? Por que eu tô falando isso? Porque você precisa... Quando eu vou puxar a palavra-chave, eu não vou conseguir filtrar se você tem experiência, se você quer atuar. Só vem a palavra para mim, tá? Então, é importante que vocês consigam... que a gente consiga puxar isso, tá? Aqui é quem viu o seu perfil, né? É que eu tenho uma conta premium, então eu consigo ver muitas coisas, todo mundo que vê o meu perfil nos últimos 90 dias, mas é porque o meu perfil é o premium. Peraí. Tem alguns pacotes de premium, enfim, eles vão de R$80 por mês, eu acho, até 500. A gente muda como consultoria, a gente muda o nosso pacote de premium de acordo com a nossa necessidade, tá? Mas a gente é sempre premium. Aqui que obviamente é super legal, ocorrências e resultados, e como que você maximiza a sua ocorrência em resultado, gente? Você precisa ter atuação no LinkedIn, você precisa ter um perfil 100% preenchido. Isso inclui foto, experiência atual, localidade e algumas informações que são importantes para você, tá? Quer ver? Tem aqui. Vocês estão vendo aqui que o meu perfil é campeão? O que quer dizer o perfil campeão? É perfil que tem a maior parte das coisas preenchidas,
tá? É isso que faz um perfil ser campeão. Então, foto, nome, localidade, uma pessoa que é atuante, mas quanto mais preenchido o seu perfil, mais ele chega próximo do campeão, tá? Aqui vamos falar um pouquinho das experiências, que são as minhas atividades, as últimas coisas que eu curti, enfim, comentei, blá, blá, blá. Aí um pouquinho das minhas experiências, o que colocar aonde, tá? Aqui, eu já coloquei alguns clientes que eu atendo. Vamos começar do começo, desculpa. Eu não coloquei todas as minhas experiências, gente, porque eu tenho muito tempo de carreira, tá? Então, eu coloquei das mais relevantes para cá. As 4 últimas, poderia colocar as 3 últimas, mas não coloquei desde quando eu era estagiária, que isso faz tempo pra caramba, né? Que eu formei em 2003, né? Então, vamos lá. Então, aqui na máquina eu era uma analista de RH, eu fui para a HSM, eu fui coordenadora. Não, como faz muito tempo, aqui para mim não faz sentido eu ficar descrevendo, tá? Por quê? Porque é uma experiência, por exemplo, na HSM, eu fazia e validava folhas de pagamento das pessoas. Hoje eu não faço mais isso. E a lei mudou muito de 2011 para cá, são 9 anos. Então, eu teria que reaprender muita coisa. Então, não é verdade que hoje eu rode uma folha de pagamento assim, ó, pá, negocie benefício assim. Não é verdade. Então, e não é uma área que eu queira atuar hoje. Então, eu preferi tirar, tá? E não ser tão específica. Aí, na companhia de talentos, que muitos de vocês devem conhecer, eu trabalhei lá bastante tempo. E aí, lá eu atendi esses clientes e outros tantos, tá? E aí, aqui, esses nomes, algumas vezes, quando você busca, quando eu recebo muita busca do meu nome, por exemplo, por Google, por Johnson & Johnson, eu acabo recebendo algumas coisas, tá? E aqui na Hub, quando eu atualizei esse perfil, a gente ainda não tinha divulgado ainda os clientes atendidos, mas aqui na Hub o meu papel é muito diferente do meu papel na companhia. Na companhia eu era uma head de projeto, e aqui na Hub eu sou uma head de negócio. Então, eu tenho abaixo de mim heads de projetos que tocam os projetos e eu fico acima deles, tá? Então, eu sou a head da operação toda. Então, meu papel aqui é muito diferente. Eu atendo o cliente no dia a dia, óbvio, fico perto, porque a gente é uma boutique, mas é diferente da companhia de talentos que eu via cada célula de Excel dos meus clientes, sabe? E aí, mas o que resume verdadeiramente é aqui, e é o sobre que vocês têm que trabalhar, tá? Não é para fazer, gente, Ctrl+C, Ctrl+V desse sobre e colocar pegar o seu currículo inteiro e jogar aí. Porque LinkedIn não é currículo. LinkedIn é rede social. Então, eu tenho que bater o olho e entender qual é a sua. Quando batem o olho no meu currículo, todo mundo percebe claramente que eu sou Talent Acquisition. É esse o meu negócio, tá? Então, eu acho que isso que é o ponto mais importante. Formação acadêmica, aqui tá minha formação, blá, blá, blá. Coisas legais que eu fui speaker do TED há quase 4 anos atrás. Competências, isso daqui, gente, alavanca muito a gente, tá? Quanto mais você tem de competências que foram validadas por outras pessoas, mais você sobe no algoritmo, tá? Então, ajudem uns aos outros. Quando você sabe que uma pessoa é competente em alguma coisa, lembrem de ir lá e dar um maisinho para ela, tá? Porque eu acho que isso é bem importante e ajuda a alavancar o seu perfil lá para cima no algoritmo, te torna mais relevante, tá? Isso, aqui são todas as competências que eu tenho, aqui as mais votadas. Vocês vão ver que a hora que você for votar, ele pergunta assim, você acha que ela é competente, muito competente, mais ou menos competente? E também fala,
você acredita o que essa pessoa era sua? Ela era sua par, seu cliente, seu chefe, seu subordinado? Você vê que tem essas perguntinhas. Mas é legal vocês começarem aí se recomendando, tá? Aqui recomendações que eu concedi, tá? Para algumas pessoas. Isso daqui algumas pessoas pedem, tá, gente? Mas ela não é muito elegante pedir, tá? Aqui, ó, uma solicitação. Ai, meu Deus, só porque eu falei. É meio assim, pedir isso. E aqui as páginas que eu sigo, quem eu sigo, enfim, tá? Isso é, daqui, o mais importante. Aqui, um perfil puxa o outro. Então, quem viu uma pessoa costuma ver a outra também, tá? O que aconteceu com o meu perfil essa semana, primeiro que eu costumo ter, vocês vão ver que quantas visualizações eu tenho, e eu tô com uma visualização super baixa, eu costumo ter umas 1000 visualizações, porque é o que quando a gente tem os nossos picos de processo seletivo, que a gente caça muito no LinkedIn, a gente tem muita visualização no perfil. Óbvio, quanto mais visualização no perfil você tem, mais relevância você ganha. Fato, não tem o que discutir. Tá? E óbvio que quem trabalha com RH costuma ter muita visualização também, que às vezes as pessoas olham e falam, poxa, a Areta tem não sei quantas. Sim, gente, eu trabalho com isso. E aí, vocês estão vendo aqui, se vocês olharem esse gráfico, quando a gente teve, como todo mundo, um período esquisito dessa pandemia, então estou falando aqui dos últimos 2 meses, e, portanto, eu tive uma baixa de visualização no meu perfil. Então, para vocês entenderem um pouco como que funciona, tá? Aqui é super interessante como é que você melhora o seu perfil, enfim, e tudo mais. Outra coisa, deixa eu aproveitar para aceitar todo mundo que está aqui. Eu não aceitava todo mundo, mas aí eu decidi aceitar todo mundo por algumas razões. Então, eu tenho bastante conexão por conta disso. Uma coisa que o LinkedIn mudou, tá? E que favorece muito vocês. Ele mudou o algoritmo. Pessoas mais jovens, com menos tempo de carreira, estão tendo, o algoritmo está trazendo elas para cima, com mais visibilidade. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? A gente está conduzindo o estágio virtual da Unilever. Quem me mencionou aqui foi uma diretora da Unilever, a Carolina Maziero, tá? Ela é, obviamente, uma pessoa na faixa de 40 anos, ela é uma diretora. E a Bia Goulart, que é uma coordenadora que tem uns 32 anos, mais ou menos, que é uma coordenadora, quando é lead, é coordenadora da Unilever, também me mencionou, cara, 1.065 interações. Da diretora, eu tenho 573. Aí ontem a gente estava até falando disso, e aí elas falaram, gente, o LinkedIn mudou o algoritmo para maximizar a entrega de posts de jovens. Então, é uma coisa super positiva para vocês, tá? Os posts de vocês estão maximizados. Porque da conversa que elas me contaram que tiveram com o LinkedIn, porque eu fui comentar isso, falei, gente, tá muita diferença, né? E aí elas falaram, tá muita diferença porque eles entendem que uma diretora sempre vai gerar impacto. Então, eles querem dar impacto para pessoas que estão em começo de carreira. Achei super legal, super legal. O que mais que eu tenho para contar para vocês? Que eu acho que são coisas importantes, tá? Eu quis navegar no meu feed, porque eu acho que, obviamente, o feed de todo mundo é completamente diferente, mas que a gente precisa, para a gente poder ter uma ideia, assim, algumas ideias, tá? Primeiro, esses top voices, enfim, acho que são coisas bastante... assim, não é uma coisa que eu acredito muito, eu sigo algumas pessoas que eu gosto, mesmo que eu acho que fazem sentido, é tipo influencer do Instagram, isso, tá, gente? Agora, não sei se vocês viram, tá, essa moda de colocar, vou entrar no perfil desse Diego, Open to Work.
Eu tenho várias pessoas que estão assim. O que eu acho que é importante falar para vocês? Nunca, nunca coloquem buscando recolocação, tá? O que você precisa saber? Que a gente faz busca por palavra-chave. E quando você coloca buscando recolocação, eu não sei qual é o seu cargo, entendeu? Algumas vezes, por exemplo, a gente fez um processo para PagSeguro e a gente queria ver pessoas de empresas concorrentes, tipo Cielo, Safra Pay, Stone. Então a gente punha essas empresas e punha buscando recolocação como cargo para vir nessa busca. Só que isso atrapalha muito a gente, muito. Então, nunca, sob hipótese nenhuma, coloque buscando recolocação, looking for an opportunity, procurando oportunidades incríveis de trabalho, né? Tem uns cargos, umas coisas assim, né? Então, cuidado com isso. Cuidado também com alguns nomes de cargo que as pessoas colocam, por exemplo, fazendo, por exemplo, apaixonada por transformação organizacional. Isso também atrapalha a busca do algoritmo, tá? Fazendo coisas incríveis na empresa que eu amo. Sabe, gente, que coloca o cargo assim? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Com esse tipo de coisa. Porque senão a gente não é achado na busca. Aqui mais um verdinho do Open to Work, tá? Uma coisa que eu acho que é super legal é que a gente o que a gente vai curtindo, enfim, o algoritmo faz o que qualquer algoritmo faz, tá, gente? Que é trazer mais do conteúdo que você curte, que você interage. Então, o LinkedIn vai funcionar da mesma forma, tá? Existe uma lenda no LinkedIn, a gente teve uma reunião com eles e eu perguntei, que é, quem você sempre tem que responder por último uma mensagem. E aí, eu fui e perguntei para ele, se você não responder por último, você caía no algoritmo, você caía de relevância. E aí ele riu, falou, nossa, eu não sabia. Eu falei, é uma lenda urbana que diz isso. Ele falou que não, que isso não é verdade, porque até eu tenho o Ivo, da minha equipe, quem conheceu aqui, eu e o Ivo, a gente fica trocando, que eu vou entrar aqui na minha conversa com o Ivo, a gente fica trocando GIFs, porque tem que responder por último. Olha lá. Mas é uma bobeira nossa, uma brincadeira nossa, que a gente tem que responder. Quem responder por último fica. Mas não é verdade isso. Uma coisa que eu ia falar para vocês bem, bem, bem séria. Tem muita gente que me manda assim, olá, quer ver? Tem até uma aqui. Olá, Areta, por favor, nananã, nananã, blá, 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 me manda um monte de coisa. Aí eu respondo, falando, estou precisando de emprego, nananã. Eu respondo super educada, o cara me manda uma mãozinha de joinha, tá? Com certeza tem algum aqui. Cara, isso é insuportável. Todo recrutador tem pavor disso, porque o cara te manda um puta texto, você lê, e aí depois você não recebe nenhum obrigado, você recebe um joinha. Então, isso é bem deselegante, assim, tá? Tem uma coisa sobre o algoritmo que eu queria que vocês entrassem aí no de vocês, que é LinkedIn /sales/SSI. Esse daqui é o seu painel de avaliação de como está a sua performance no LinkedIn, tá? Isso daqui é o pulo do gato sobre muitos aspectos, tá? É o Social Selling Index. É legal para você conseguir acompanhar a sua relevância no LinkedIn. Vamos lá. Marca profissional. O quanto você publica, o quanto seu perfil está completo, tá? Quanto mais você publicar e mais o perfil estiver completo, mais você chega aqui nos 25 pontos, tá?
Localize pessoas certas, claro, você vai usar isso mais se você for headhunter ou se você usar uma ferramenta do LinkedIn que chama Navigator, que é para área comercial. Interaja oferecendo insights. Quando você posta alguma coisa, algum texto, comenta no do outro, isso é... Tá? E cultive relacionamentos, que é o mais fácil de você atingir, que é responder todos os seus inbox. Se você responder todos os seus inbox, você ganha 25 pontos aqui, tá? Vocês vão ver que você tem o gráfico aqui, é super legal. No meu time a gente também acompanha, a gente compete, a gente é uma alegria. Então, e obviamente, quanto mais a gente interage, mais a gente consegue melhorar esse número, tá? Esse número é o que sobe a gente para cima no algoritmo. Pensa sempre isso. Então, no meu setor, eu costumo estar entre os 2% mais relevantes, mas para vocês verem, na pandemia, eu tenho interagido pouco, eu entro todo dia, mas eu interajo pouco. Então, eu estou entre os 4% mais relevantes do meu setor, do setor de recursos humanos, tá? E sou 4% mais relevante pensando na rede como um todo. O Brasil tem 30 milhões de pessoas no LinkedIn, tá? O Brasil, se não me falha a memória, é o terceiro usuário. Eu não sei se todo mundo entrou no LinkedIn por celular. Se vocês puderem entrar aí, queria só contar para vocês da seção Stories do LinkedIn por celular. O que acontece? Essa sessão foi um projeto que o piloto foi no Brasil. O Brasil é reconhecido como um país que ama redes sociais e é um país que produz muito stories nas outras redes. Então, o país piloto para esta ferramenta foi o Brasil. Foi super legal, porque no dia que eles lançaram essa ferramenta, foi o dia que a gente teve um treinamento com o LinkedIn que chama LinkedIn Rock Your Profile, e é super bacana e que é basicamente o que eu estou contando aqui para vocês, tá? Aqui, as pessoas do meu setor, as pessoas de RH costumam ter esse número aqui, 29. Eu tenho 72, tá? E as pessoas na minha rede, em média da minha rede, dos 13 mil e pouco que eu tenho na minha rede, elas têm 46 e eu tenho 72. Isso daqui, gente, é muito mais uma ferramenta de autogestão, tá? Do quanto que você quer ser relevante. Eu queria aproveitar, vamos voltar lá para o outro LinkedIn, para a página original do LinkedIn, e queria contar algumas coisas para vocês de buscar vaga, enfim. Aqui. Vagas, ok? Aqui, todas as vagas que eu seria um bom candidato. Quando você... Vou clicar nessa. Quando você é premium, e aí eu acho interessante para mostrar para vocês, a gente fez uma pergunta lá para o LinkedIn falando, quando você é premium, você fica em cima dos outros porque você é premium? Porque você paga, sua conta é paga na busca do algoritmo, você fica acima dos outros? Eles falaram pra gente que não, tá? Eu não acho que seria justo, né? Porque se você está procurando emprego, não necessariamente você consegue pagar, na verdade. E eles falaram pra gente que não, e na minha experiência, eu também diria para vocês que não, tá? Não acho que o LinkedIn acaba trazendo mais para cima quem é quem é um LinkedIn Business, enfim, ou qualquer coisa assim. É o meu olhar sobre isso, tá? Mas o que eu acho legal, quem está procurando emprego, e às vezes não são só vocês, mas são alguém da família de vocês, e aí quem puder pagar eu acho que vale a pena, porque você consegue ver as suas estatísticas, tá? Então, para essa vaga, eu estou entre os 50% melhores. Meu cargo atual tem muito fit, mas ó, aqui faltou uma barrinha. Não sei se vocês conseguem ver. São 5 barrinhas, eu tenho 4 aqui.
experiência anterior, competências. Nível de experiência, ele me dá uma análise de todo mundo que se candidatou nessa vaga. Então, isso é muito, muito legal, tá? Quantos têm mestrado semelhante, quantos têm MBA, quais são as principais competências, e eu tenho 7 das 10 que o recrutador, porque quando o recrutador monta uma vaga aqui, ele diz qual competência ele quer, e aí o LinkedIn faz esse fit, tá? E aí ele me recomenda, eu recebo isso até por e-mail, tá? Aqui, gestão de talentos, recrutamento, enfim, o que você precisa ter e tudo mais, tá? E se você quiser falar, se a gente quiser falar com o Fábio Pereira aqui, que é o dono da vaga, tá? Muita gente se candidata e também manda um e-mailzinho para o recrutador. Essa ferramenta e-mail é quando a pessoa não é sua conexão, tá? E quando você é premium, você tem um número de créditos. E a depender do pacote de premium que você tem, por exemplo, 25 créditos. Mas se você mandar um e-mail e a pessoa aceitar e responder, você recebe o crédito de volta. Então, mandei um e-mail, fiquei com 24 créditos, mas a pessoa me respondeu. Eu volto a ter 25, tá? Então, aqui tem um texto, esse texto não foi eu que escrevi, vocês viram aqui, tá? Ele é um texto padrão, e você pode mandar, ó, vocês verem aqui, ó, tem um de 29 créditos utilizados, tá? Eu não vou mandar nada para ele, porque eu não tenho interesse. E aí, o que mais que você consegue colocar que eu acho que é super legal? Deixa eu pegar aqui. Aqui eu consigo ver todas as vagas. Então, aqui, ó, puxa, esse daqui, ó, eu sou top 25. Então, E uma vaga remota, experiência anterior, 5 cargos com diretor, nananã. O que eu consigo fazer, o que me interessa daqui, blá, blá, blá. Tá? E aí também vejo a análise de tudo isso. O que a gente consegue fazer, que eu acho que é muito legal? Você consegue colocar um alerta de vaga, tá? E aí, esse alerta de vaga, você vai e literalmente fala, eu quero vaga de estágio, eu quero, enfim. E aí, você consegue montar o que você quer. Então, eu vou dar um exemplo aqui, de programas para jovens, tá? Então, será que eu acho alguma coisa aqui? Ó, o Banco de Jovens Talentos, ó, fica até bom para vocês, hein, gente? Da Accenture. Ó, pesquisa porcaria, Areta. Há um programa de estágio aqui, da Loyalty. Isso, vou colocar uma vaga, vou colocar estágio. Estágio. Ó, promovido quando a empresa paga para alavancar o post dela, tá? Para que o post dela apareça na frente dos outros. É tipo um post patrocinado de Instagram, por exemplo, tá? E aí você começa a fazer os filtros que você quer. E você também pode procurar outro filtro. Areta, eu queria ver se tem um estágio, sei lá, vamos pensar na Nestlé. Puxa, aqui não tem nenhuma. Vamos pensar outra coisa. E aí você vai colocando aqui e vai fazendo os filtros que você quer. O filtro que o RH consegue fazer, esse daqui é um filtro muito básico que a gente faz, tá? Mas com a ferramenta, com o Recruiter ou com o Navigator, que são ferramentas do RH, a gente consegue colocar ano de formação, se você está na empresa atualmente ou não. Eu quero que atualmente você esteja trabalhando na Nestlé no cargo de vendedor. Então, eu consigo colocar tudo isso, consigo colocar a cidade. Areta, mas eu moro numa cidade, por exemplo, eu moro em Sertãozinho, que é perto de Ribeirão. Com a ferramenta de recrutador, você consegue colocar que você quer pessoas de Sertãozinho, tá? Por exemplo. Então, por isso que a gente precisa que você seja o mais específico possível e construa tudo pensando em busca por palavra-chave, que esse é o mindset do LinkedIn, tá? Eu queria saber se tem pergunta.
até agora? Oi, tem pergunta sim. Chegaram várias Oba. perguntas aqui. Vamos lá, então? Vamos. Tá. A primeira pergunta é do Vitor Henrique Rodrigues. Como a participação em eventos pode ser um diferencial no currículo profissional? Legal. Boa pergunta, Vitor. Vamos lá. O que eu acho? O evento, Vitor, ele sempre te dá. Para que ele serve? Ele serve para te deixar mais próximo de tendência, para te dar um frescor no olhar, para saber assim, o que está acontecendo neste, ainda mais para quem não atua diretamente no mercado de trabalho como vocês ainda, em breve serão, ele te deixa com um frescor no olhar e sabendo tudo que está acontecendo de mais novo. E aí, o que eu sugiro para você? Neste começo de carreira, eu te diria para você colocar no seu LinkedIn eventos que você participa, tá? E aí, por exemplo, você está numa entrevista. Ah, Ereta, eu falo, não falo. Alguém falou, a gente aqui faz projetos com, sei lá, a gente usa Scrum para fazer os nossos projetos. Aí você fala, eu ouvi falar de Scrum, eu participei da Cessive e lá falaram disso, tá? Então, acho que é importante você olhar para os eventos e para todas as semanas que você participa, tudo isso, pensando assim, eu estou captando insights para pensar quando eu for para a prática e para ter um olhar sempre atualizado e um frescor na minha área. Acho que esse é um grande negócio. Tem mais uma pergunta, ainda meio que nesse tópico, do Gabriel Góes. Tá bom. Como adicionar a participação em grupos de extensão? Na parte da experiência profissional ou na parte de conquistas? Gabriel, enquanto vocês são muito jovens, eu colocaria experiência profissional, tá? Aí, conforme você for, no mesmo caso que eu não coloco aqui o meu estágio, entendeu? Porque eu acho que não tem nada a ver. E nem eu tive um trabalho antes da máquina aqui. Então, eu acho que você deve colocar, enquanto vocês são muito jovens, aqui. Depois vocês vão tirando e vão deixando só o que é mais relevante para cima. Próxima pergunta do Douglas Henrique da Silva. Bom dia, Areta. Você acha que nos dias de hoje a criação de contas secundárias de redes sociais como Face e Insta só para o profissional é necessária? Não. Eu acho que você pode deixar o seu Facebook, seu Instagram bem nos fechadinhos, isso sim. E se você deixar um perfil aberto por alguma coisa que você queira deixar aberto, eu ia te pedir para não colocar fotos do estilo de um filme que é meio antigo, mas que talvez vocês conheçam, Se Beber Não Case, sabe? Porque ali é meio tenso. Eu vou ser sincera, eu não olho o perfil de ninguém, tá? Mas pensa assim, ó, eu não olho porque eu avalio, vamos pensar o Money Lever, para 100 vagas, eu avalio mais de 1.000 pessoas. Então, eu não vou ficar entrando em Facebook e Instagram de ninguém, nem LinkedIn. Só que o gestor recebeu 3, 4, 5 finalistas. Se você recebesse 5 nomes, você não ia entrar? Então, acho que eu não teria um perfil profissional, mas eu teria um perfil fechado. E se eu tivesse um perfil aberto, eu privaria algumas fotos, se for no Facebook, ou não teria nenhuma foto, assim, comprometedora. E aí eu acho que a gente está num momento de país bastante, de redes sociais, bastante polarizado. Se vocês me permitem, eu acho que religião, futebol e política a gente não discute. Então, eu evitaria posicionamentos nesse sentido, porque eu acho que cada um tem sua opinião e tá tudo bem. E cada um tem que ter mesmo. Mas eu sou meio contra expor isso ou brigar por causa disso na internet, porque eu acho que a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe os prints que fazem, a internet, gente, rede social, um dia eu vi uma metáfora e é bem isso mesmo. É como se você subisse num prédio de 25 andares, pegasse um travesseiro de pluma e jogasse de lá de cima. Você jogou. Aí agora você vai descer e vai recolher cada peninha daquele travesseiro.
sempre vai ficar um rastro. Então, por isso que a gente tem que ter... Nunca você vai conseguir recolher todas aquelas plumas. Então, a mesma forma na internet, tudo que a gente posta vai ficar marcado lá de alguma forma. Então, eu acho que essa cautela é super importante, assim. E até, não sei se vocês sabem, muita gente já foi mandada embora, né? De empresas por conta de posts em redes sociais. E vocês imaginam, eu vou até entrar no meu WhatsApp aqui para pegar a postagem, vocês imaginam quantos grupos de Headhunter eu tenho no meu celular, né? Cara, isso compartilha num nível, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. É um nível absurdo. Quer ver? Deixa eu ver aqui, que eu queria compartilhar com vocês, se vocês ouviram essa história. Aqui. Foi um cara do ano passado. Aqui. Aqui. Eu vou colocar... Eu não tenho como compartilhar minha tela do celular, mas... um cara postou assim, ó, líder é líder, independente da escolha sexual. Era a Votorantim Cimentos, tá? Que fez um post sobre isso. Independente da escolha sexual. Agora, ter um líder LGBT é de uma idiotice sem tamanho. O cara postou. E aí, aqui, ele começou as pessoas começaram a falar, tal, e aí a Votorantim Cimentos se posicionou, falando que reforça que não admite discriminação, preconceito de nenhuma natureza, sejam raça, religião, faixa etária, sexo, convicção política, nacionalidade, estado civil, orientação sexual, condição física, ou qualquer outra. A empresa também reitera que possui respeito às pessoas com valor incondicional e condena qualquer postura que não seja condizente com seu código de conduta. Por isso, após a análise desse comportamento repudiado pela empresa, esclarecemos que o autor do post não faz mais parte do quadro da Votorantim Cimentos, tá? Ó, vou colocar aqui para todo mundo ver. Peraí que... Pequeno, não sei se vai dar para ver, não. Mas é isso. E aí, gente, a foto do cara vai para todo mundo. Tipo, eu recebi isso, não sei nem dizer de quantos grupos. Então, por isso... O centro nervoso do RH é muito pequeno. Tá todo mundo em São Paulo, todo mundo se conhece. Tipo, o RH da Nestlé conhece da Unilever, conhece do Google, conhece do Facebook, conhece da Alpargatas, conhece da Johnson, conhece da Via Varejo, que conhece. Então, assim, todo mundo, sabe, assim, tem grupo, todo mundo se conhece, o negócio faz assim, ó. Então, cuidado com isso, sabe? Eu fico sempre com bastante receio, assim. Olha lá, meu LinkedIn bombando, só porque eu tô aqui com ele na tela. Mais alguma? Tem sim. Quarta pergunta, do Pedro Rodrigues Silveira. Qual a relevância daqueles testes de conhecimento? Tipo aquele de AutoCAD, gramática, etc. Pedro, a relevância para colocar no LinkedIn? Eu diria que é pequeno, mas eu acho que a relevância para você colocar que você tem conhecimento de AutoCAD é grande, porque você vai colocar aqui, ó. E isso daqui gera... Você vai colocar aqui, ó. Adicionar nova competência. E aí você vai colocar... aqui ele me sugere algumas, né? Mas, por exemplo... Ó, tá vendo? Aqui eu acho que é bem importante. Coisas específicas assim, acho importante, tá? Porque isso gera busca e sobe você no algoritmo. Quinta pergunta do Augusto Vitor. Como destacar no seu perfil e currículo de maneira assertiva as experiências em atividades extracurriculares e grupos de extensão? Tá. Enquanto vocês são muito, muito jovens, gente, eu colocaria aqui na experiência profissional, tá? Depois de um tempo, isso acaba vindo para experiências de voluntariado, para interesse, para conquistas, e depois de um tempo você acaba tirando, assim, porque, né, vai passando muito tempo, não vai fazendo tanto sentido. Mas
A princípio, na idade de vocês, 20 e poucos anos, eu colocaria aqui, experiência profissional mesmo. E aí colocaria atuação, colocaria... não, um ponto importante, tá? Não é para pegar o texto daqui, também copiar e colar no sobre. Isso daqui é uma coisa, isso daqui é outra. Mas eu sempre tenho que pensar em palavras-chave, tá? Mais uma pergunta do Douglas Henrique. Para quem vai criar do LinkedIn pela primeira vez, qual é o top 5 coisas mais importantes de se fazer ou saber? Perfeito, Douglas, vamos lá. Mais importante, tem que ter foto, senão você é menos visto. Eu, por exemplo, tenho uma regra pessoal de não aceitar ninguém sem foto, acho super esquisito. E, gente, foto assim, tá? Não é pra pôr foto, tipo, aquela foto, as meninas foram, tudo bem que agora ninguém vai pra balada faz 300 anos, mas tudo bem. Você vai pra balada tal, você tá maravilhosa, aí você tirou foto com a sua amiga, com o seu namorado, assim, e corta a pessoa aqui. Tipo, tem que ser uma foto honesta, sabe? Então, assim, se vocês verem aqui, vocês vão ver que tem cada coisa na minha rede. Mas a foto, eu te diria que é uma das primeiras coisas, assim, que você tem que ter. A localização é super importante. O sobre é super importante. E a graduação. Então, foto, a parte do sobre, localização. Acho que é isso. Acho que é isso. E aqui, ó, sempre as pessoas estão bem melhores nas fotos agora. De fotos mais... Evitar foto de óculos de sol, tá, gente? Porque é uma foto... Quando a gente vai conversar com alguém, a gente tá de óculos de sol, a gente costuma tirar, né? Por educação, porque você às vezes não tá vendo a pessoa direito. Então, assim, pode ser uma foto mais amigável, enfim, nananã, claro. Mas, preferencialmente, não foto de óculos de sol. Ó, tipo, fica estranho, sabe? Uma foto, um LinkedIn sem foto. Fica parecendo que você não está dando tanto cuidado para a rede quanto você poderia dar. Então, acho que isso é bem, bem, bem importante. Uma coisa, se você tem um apelido muito seu, assim, pode colocar também, sabe? Puxa, todo mundo me conhece. Por exemplo, eu tenho um sócio aqui na Hub, que o nome dele é César Braga, só que ele fez Exalc, todo mundo conhece ele como Bola. Pronto. Então, ele colocou César, entre parênteses, Bola, Braga. Porque é da área dele, é uma coisa muito particular, então ele colocou. Mais alguma? Tem um monte aqui. Não sei se quer... Oba, Tá, vamos lá. pode falando. Bom, a sétima pergunta da Bruna Brianese, desculpa se eu pronunciei errado, mas você comentou sobre o perfil estar em inglês ou em português. É sempre um ou outro ou pode ser misturado? Se for um ou outro, qual é o melhor? Bruna, misturado eu diria que não. Misturado fica tipo, parece quando eu vou na reunião de alguns clientes que você começa assim, gente, a gente tem que ser fair, 100% sure, e começa a falar português e inglês, que é meio cafoninha, mas é um posicionamento meu. Escolhe ou português ou inglês, você pode ter um ou outro, ou os dois, o LinkedIn te permite que você tenha os dois, quer ver? Eu é que não gosto, porque eu acho que dá um trabalho gigantesco. Quer ver? Uma coisa aqui, ó. Adicionar perfil em outro idioma, tá? É um posicionamento seu. Os dois misturados eu não gosto. Acho que fica esquisito. Acho que se você fala inglês, vale a pena você manter um perfil só em inglês. A não ser que você fale, poxa, Arita, mas acho que na minha área ninguém fala inglês. E é a hora que eles forem buscar, porque ele tem que buscar você em inglês, né? Então, você tem que ver se não é só você falar, é se você fala e faz sentido para sua área, tá? Um outro detalhe que não é a sua resposta, Bruna, mas é que eu vi aqui agora, lembrei, você consegue editar a URL do seu perfil. A URL, gente, é isso aqui, ó, quando você vai dar o seu perfil para alguém, o link, tá? Então, obviamente, eu chamo Areta, que ninguém chama, então a coisa fica fácil para mim, né? Mas para você saber que você pode editar isso aqui. Por exemplo, muita gente me chama de Are, eu poderia colocar Are Barros aqui.
Ou então o seu nome é muito grande, então seu nome ficou fulano de tal, Silva, Souza, Oliveira, Santos, então ficou aqui muito grande, você também pode editar, tá? E aproveitando que eu tô aqui nessa fase, eu vou até mudar isso aqui. Ó, editar a visibilidade, né? Se o perfil é exibido para quem fizer uma busca minha no Google, vai aparecer meu perfil do LinkedIn. A pessoa pode ver? Pode, tá? O que eles conseguem ver? A foto de perfil, quem consegue ver, quem não consegue ver. Muita gente só deixa usuários de primeiro grau, enfim, vou por isso. O que as pessoas conseguem ver, tá? Então, isso é legal. Quando você, por exemplo, quando eu mudei de trabalho, fui para a Hub, e fui editar o meu trabalho, ele pergunta assim, você quer que toda a sua rede fique sabendo da sua alteração? E aí ele dá um liga e desliga desse também. Gente, usem isso estrategicamente. Por exemplo, para mim, quando eu fui para a Hub, eu estava acabando de voltar de licença maternidade. Eu estava mudando de emprego e indo startar uma operação de uma empresa que não tinha cliente, que é uma empresa completamente nova. E as pessoas, eu estava há bastante tempo no meu trabalho anterior. Então, quando eu dei que eu mudei de emprego, fez um boom nas visualizações do meu perfil. Por razões óbvias, porque ele trouxe, as pessoas ficaram curiosas, enfim, e aí trouxe visibilidade para mim, trouxe visibilidade para a Hub. Então, lembrem disso, assim, quando vocês forem fazer uma mudança, tá? Da mesma forma que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa muda de emprego, mas porque ela foi mandada embora. E eu vejo a pessoa mudou, tipo, para buscando recolocação, que é péssimo colocar isso, mas supondo isso, e todo mundo manda parabéns, sem nem ler o que aconteceu, sabe? Então, você está mandando parabéns porque ela foi mandada embora. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com esses liga e desliga daqui, tá? O que as pessoas podem ver, o que as pessoas não podem ver, enfim, tá? Isso é importante para você ter um LinkedIn bom. Só lembrando, as pessoas estão no chat que tem uma abazinha só para fazer perguntas. Se tiver qualquer pergunta, só mandar lá. Bom, vamos lá. Oitava pergunta da Luana Cristina de Oliveira. Como estudante, colocar no cargo atual, por exemplo, graduado em engenharia civil, é relevante? Graduando em engenharia civil, Isso. sim. O que eu colocaria graduando em engenharia civil, colocaria em busca, e aí você pode colocar em busca de estágio em blá blá blá. Por quê? Porque se tem estágio em blá blá blá, a hora que eu for buscar você, vai vir para mim, pela palavra-chave. Então, aí eu também acho que vale a pena, em busca de estágio em projetos, por exemplo, tá? Por quê? Porque eu vou colocar estágio em projetos na minha busca, e aí rola. Mas o também rola, os dois. Uma pergunta da Flávia Jimenez. Trabalhos voluntários que têm vínculo religioso valem a pena ser colocados no LinkedIn? Vale, gente. Eu acho só que o voluntário, o que eu percebo? O voluntário faz mais sentido quando você ainda está se voluntariando, sabe? Se é uma coisa assim, ó, puxa, eu fui voluntária há 2 anos atrás, não é uma coisa que eu faço hoje, acho que fica um pouco esquisito. Então, por isso que eu não colocaria aqui um voluntariado de muito tempo. Uma pergunta que eu acho bem relevante, eu sempre tive essa dúvida, que é da Isabela Vieira Martins. É recomendável criar o perfil o quanto antes possível? Sabe por quê, gente? Porque criar uma rede demora muito, gente. Mas demora muito mesmo, demora demais. Então, eu vou falar para vocês, eu tenho o meu perfil desde 2013.
Vamos fazer uma conta bem idiota aqui. Eu tenho 300 dias por ano, eu tenho meu perfil há 7 anos, então eu não adiciono, teria 21 mil dias, sei lá. Eu não adiciono nenhuma pessoa por dia, entendeu? Porque eu tenho 13 mil no meu perfil. E eu acho, porque eu sei que hoje vocês vão falar assim, puxa, Areta, você faz você tem uma rede super boa, porque você é mais velha, você trabalha em RH, então você tem uma carreira e tal. Só que, gente, daqui 2 anos, vocês todos também já vão ter uma carreira jovem, mas já vão ter uma carreira. Eu tenho muita gente no meu LinkedIn que estudou comigo. Então, eu acho que vale muito vocês começarem o quanto antes, e o quanto antes fomentar, sim, adicionar as pessoas, sim, e fazer tudo para já ir criando o seu perfil profissional, sabe? Nunca cedo demais. Excelente. Uma outra pergunta aqui. O que os recrutadores mais olham? Soft skills ou estudo? Na idade de vocês, eu acho que o estudo chama muito atenção, tá? Conforme você vai ganhando experiência, o fato de eu ter feito FSCar, conforme a minha experiência, eu vou tendo mais experiência, vai sendo menos relevante, tá? Mas sempre eu vou ser a Areta que fez o FSCar, eu acho que é importante. E os soft skills, eu nunca olho, gente, o que você colocar aqui, tá? Supondo que você coloca aqui soft skills assim, ó. Facilidade de aprendizado, ou em algum lugar aqui qualquer, no seu sobre, por exemplo. Eu tenho facilidade de aprendizado, eu trabalho bem em time, tenho liderança, tenho gestão, porque isso você vai ter que me mostrar no dia a dia, ou você vai ter que me mostrar numa entrevista. Então, eu te diria para não perder tempo descrevendo isso, porque isso é mais bonito quando eu mostro com exemplos práticos ou numa dinâmica de grupo, quando é prático. Quando eu só falo, fica uma coisa meio egocentrada e que não agrega para o meu entrevistador, para o recrutador. A próxima pergunta é do Lucas Ribeiro e ele está se referindo ao que você comentou mais cedo do não pôr em busca de realocação no mercado. Ele está perguntando o que Tá. põe no lugar, então. O que põe para substituir? Põe o cargo que você quer, Lucas. Então, por exemplo, aqui você tem que ter o que você quer. Supondo que eu não, por exemplo, Head and Partner é uma nomenclatura muito forte de consultoria, tá? De headhunters, enfim. Mas, ó, vamos entrar aqui no da Bruna. Ó, a Bruna não está trabalhando, tá? Quer ver? A Bruna, ela estava trabalhando com a gente, ela não tá mais. Aqui tá até o momento, mas ela não tá mais, tá? Aqui, ela colocou tudo que ela quer. Então, recursos humanos generalista, departamento pessoal, talent e benefícios. Então, ela está em busca, mas ela colocou no que ela atua. E isso eu acho que é a melhor opção. Tá. Próxima pergunta temos do Lucas Dias, e pergunta bem focada nos universitários, né? Experiências como iniciação científica, vale a pena colocar? E se sim, o que falar sobre ela? Ser mais geral ou bem específico? Ai, Lucas, ó, coloca isso em experiência profissional, tá? Agora, o que tem que tomar cuidado? Porque os nomes das pesquisas, né, são assim. Pesquisa em desenvolvimento de polipropileno, etilda, não sei o que das quantas, para populações do norte, do Cerrado, do Sertão, do Pará, do não sei o que. Tipo, é um nome que, de verdade, às vezes eu olho assim e falo, meu Deus, o que será que é isso? E, na verdade, você está pesquisando sobre o mosquito da dengue, sei lá.
E aí o que acontece é que os nomes das iniciações científicas são deste tamanho, super técnicos, aí vou eu, de RH, leio o negócio e penso, Deus, o que será que ele está querendo dizer com isso? Então, o que eu te diria é, coloca a iniciação científica, se quiser colocar, coloca na experiência profissional, quiser colocar o nome, toda a sua pesquisa, coloca. Mas coloque em algum lugar, pensa assim, ó, como que alguma pessoa me acharia aqui? Ah, essa palavra-chave define a minha pesquisa. E aí você põe isso. Ok? Excelente. Uma 14ª pergunta. Antes da engenharia civil, uma situação hipotética da pessoa, antes da engenharia civil, ela já trabalhou como secretária, vendedora em outras áreas. Você acha relevante colocar essas experiências prévias, mesmo que não seja relevante para a área que você quer seguir? Tem muita gente. Quem foi que fez essa pergunta? Desculpa. Foi a Pauline, eu acho, creio. Pauline, muita gente fica meio assim de pôr, só fala, ai, mas não tem nada a ver. Tá. Pôr ou não é uma coisa muito pessoal, tá? Se quiser pôr, põe, se não quiser pôr, não põe. Agora, o que eu acho muito legal é você citar isso numa entrevista, tá? Porque assim, por mais, por exemplo, eu fui secretária de um do consultório de dentista, vou pôr só uma coisa bem aleatória. Isso te trouxe aprendizado, certo? Isso te trouxe um aprendizado de como você atender o público, te trouxe organização, te trouxe controle, te trouxe saber lidar com dinheiro, com pessoas. Então, isso são conhecimentos que você vai usar para a sua vida inteira. Então, se você não quiser colocar no currículo, não coloca. É uma coisa muito pessoal colocar ou não. Do mesmo jeito que é uma coisa muito pessoal, não sei se tem alguém aqui que é transferido. Ah, eu ponho que eu sou transferido, não ponho que eu transferido, eu tenho a marca do transferido. Gente, isso é uma coisa de vocês. Pra gente, tanto faz. E aí você pode colocar, eu coloco que eu sou transferido ou não. Se você quiser, se não quiser, não coloca, tá tudo bem. Pra gente vai importar onde você vai formar. Então, e a mesma coisa é esse caso da Pauline, tipo, para mim, importa os skills que você tirou disso. Se você quiser colocar ou não. Agora, em entrevista, vale a pena citar, tá, Pauline? É um super diferencial competitivo, na verdade. Uhum. Eu não sei se, Areta, você quer continuar respondendo pergunta ou mostrar mais alguma coisa. Ou... Tem mais alguma Tem pergunta bastante ainda, aí? mas não sei se você quer deixar para o final. Tem bastante. Gente, então eu vou repassar com vocês tudo que é mais importante, tá? E aí a gente volta para ir respondendo as perguntas. Então, aqui, super importante nome, e se seu nome for muito comum, pensar em alguma outra coisa. Super importante aqui, como a gente viu aqui no perfil da Bruna, como ela colocou, é isso. Ah, informações de contato, gente. Eu tirei o meu celular, vocês não acreditam, eu recebia WhatsApps. Achei que estava um pouco demais, né? E aí eu tirei meu celular. Mas enfim, recrutador adora clicar aqui e ver o celular. Mentir, não. Mas eu não posso deixar, porque senão as pessoas me enlouquecem. O sobre é onde você mais tem que trabalhar. Areta, não estou sabendo escrever nada, não sei, não tenho nada para dizer. Você tem para dizer que você é um estudante de blá 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 da universidade tal, que você tem interesse em tal coisa, que durante a graduação você fez atividades extracurriculares, né, de organização de eventos, semana acadêmica, ou trabalhou na ESEC, Enactus, Empresa Júnior, PET, trabalho voluntário, enfim. Areta, eu trabalhava durante a noite para pagar minhas contas, é tudo aqui, tá? Tudo, aqui é o pulo do gato, tá? Se você não preencher nada daqui, vai ficar marromeno, beleza, mas aqui é o negócio, tá? Estar sempre atualizado, né, gente? Então, tipo, se você eu tô na Hub e tá atualizado. Isso daqui também é super importante. E daqui é isso. O negócio do inglês e português a gente já conversou. Aqui, as configurações de perfil público, que eu acho que são também bem importantes e bem estratégicas, tá?
Aí aqui tem até um selo, se você quiser promover o seu perfil ou não, eu não quero promover. Muito obrigada, LinkedIn. Ainda bem que tá bugado. E aqui o SSI, que eu acho que é super importante para vocês irem acompanhando a evolução de vocês, tá? E principalmente respondam todos os inbox, gente. Hoje vocês são estudantes, daqui 10 anos todo mundo vai ser um gerentão e tal. E é preciso que vocês respondam os inbox de vocês. É muito deselegante não responder inbox. Tem vezes que eu vejo assim, eu tenho 50, 100 mensagens e eu respondo. É importante, tem que tirar um horarinho do dia. É sua marca pessoal, sua marca profissional, tá? Então, isso é bem importante. E, obviamente, eu consigo entrar no perfil das pessoas e ver as últimas atividades delas. Então, muito cuidado com as suas curtidas, com os seus comentários, né? Porque isso é default, assim, o que a gente consegue fazer. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que é isso. O seguir, né, é um pouquinho diferente de conexão, porque eu posso seguir qualquer pessoa, mas eu seguir não quer dizer que eu estou conectado. Quando a gente é primeira conexão, segunda, terceira, todo mundo que é a sua conexão, você segue. Mas nem todo mundo que você segue é sua conexão. Porque se você atinge, eu tenho 13 mil no meu, se eu olho que eu atinge 30, eu tenho que tirar gente. Porque eu não consigo mais colocar ninguém. O máximo da conta do LinkedIn são 30 mil pessoas, tá? Então, é importante vocês saberem que a gente precisa ir administrando isso, assim, um pouquinho. Mas, eu sou a favor de dar uma boa deslanchada de se adicionar. uma dica importante, é uma dica de Headhunter, mas pode ajudar vocês também. Por exemplo, você quer fazer... Ereta, eu vou querer depois conhecer uma pessoa de tal empresa, de tal lugar. Adiciona cargos-chave. Então, eu vou adicionar um vice-presidente, um presidente de uma empresa, um diretor. Por quê? Porque aí ele vira a minha primeira conexão e você consegue ter acesso à segunda e terceira conexão dele, que provavelmente são todo mundo da base, que abre uma árvore para você embaixo, para você ver profissionais daquela empresa. Porque se a pessoa seria a sua quarta conexão, nem você sendo recrutador, você chega nela, tá? Então, se eu não tenho conexão nenhuma com você, a gente não conhece ninguém em comum, nem em primeira, nem em segunda, nem em terceiro grau, eu não consigo te adicionar, não consigo fazer nada. Não sei se tá claro para vocês o que é uma conexão de primeiro grau, é essa daqui, normal, que eu tenho aqui. Deixa eu entrar aqui. Todo mundo que está aqui é minha conexão de primeiro grau, tá? E aí, supondo que eu vou pesquisar aqui por exemplo. Aí eu vou vir aqui e vou em pessoas. E aí eu quero minha conexão, porque eu tenho 8 milhões de resultados. Se eu pegar minha primeira conexão, é quem já tá dentro dos meus 13 mil, ok? Se eu for para a segunda conexão, são conexões das minhas conexões. Ou seja, dos 800 que eu tinha aqui, mais ou menos, 750, virou só de segunda conexão, que é vendedor, virou mais de 80 mil pessoas, tá? E aqui, a minha terceira conexão, eu tenho 8 milhões de pessoas. E o LinkedIn só deixa você adicionar quem são até terceira conexão, senão ele não te deixa adicionar em nível nome, muitas vezes, tá? Você não consegue ver nada, você não consegue clicar no perfil da pessoa, então só para vocês saberem. E aí aqui você consegue pesquisar empresas atuais, se forem todos os filtros. A grande diferença é que aqui, por exemplo,
eu consigo macro-regiões. Se eu colocar aqui, que eu dei um exemplo para vocês, de Sertãozinho, por exemplo, ele não vai me trazer nada, porque ele só traz macro-região. Se eu colocar Campinas, aí ele vai me deixar, tá? Se o perfil está em inglês, em português, blá, 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 a empresa que a pessoa trabalha, você consegue fazer alguns filtrinhos tendo o pacote básico do LinkedIn, mas para um recrutador isso é pouco. A gente coloca bem mais coisa, tá? Acho que é isso. Vamos terminar com as perguntas? Vamos voltar para as perguntas, então. A gente tem uma pergunta aqui da Bruna, que ela está se referindo àquilo que você falou, que você deu o exemplo da sua conversa com o Ivo, de ser a última pessoa a responder. Ela só queria que você repetisse, porque eu acho que ela não pegou muito bem essa. Claro. Tem uma lenda urbana, Bruna, que diz que... Vou pegar o Ivo aqui. Que diz que quem responde por último, quando você está conversando com alguém aqui no chat, o algoritmo te leva para cima, que você tem que ser sempre o que responde por último. Então, como você pode ver, eu e o Ivo, a gente fica fazendo várias bobagens aqui, mandando joinha e mandando gifs. Olha lá, porque a gente, como se a gente não tivesse nada para fazer da vida, tá? Mas a verdade é que isso não faz diferença, que você tem que responder todas as mensagens e pronto, mas você não precisa ser o último a responder, tá? Isso é uma lenda urbana, que se você não for o último a responder, a sua relevância cai. É isso. Tem a pergunta do Henrique de Oliveira. Ele pergunta: vale a pena colocar mini cursos feitos online em sites como Udemy, por exemplo, que possuem certificado? Se for um skill como o AutoCAD, por exemplo, que vai fazer diferença, eu acho que vale. Eu acho que vale. Agora, se não for, aí eu tiraria. É só antes de fazer a próxima pergunta, eu creio que a gente já mandou no chat para o pessoal responder o forms de feedback, lembrando que ele fica aberto até 10 minutos depois do fim dessa palestra. Mas bom. Olha lá, o Ivo não vale nada, ele acabou de me mandar um joinha. Sinceramente. Bom, a próxima... Nada. Oi? Vou falar pro Ivo que ele tá dispensado, ninguém merece. Olha lá, hoje, acabou de me mandar um joinha. Então, é assim, a gente não tem maturidade aqui, entendeu? Aí a gente fica, manda gif, manda joinha, é isso. Mas é uma brincadeira nossa. A próxima pergunta. Como do Marcos Martins Meirelles. Como deve ser a construção do LinkedIn de profissionais que estão mudando radicalmente de área? Você vai pro que está ao vivo na palestra. Olha, eu tenho um marido que mudou radicalmente de área. Então, o que eu vou te dizer é que você já tem que ir direcionado para a sua nova área. Tá? Palavra-chave, enfim, tudo tem que ser para a nova área. Tudo pensando na nova área. E a outra, óbvio, você vai colocar as outras experiências, tal, mas o seu sobre, por exemplo, ele tem que ser essa parte aqui. Ele tem que ser da nova área. Mesmo que alguma experiência aqui seja da área anterior. Aqui é o mais relevante. Sim. Penúltima pergunta, da Juliana de Silva Oliveira. Areta, você pode dar mais algumas dicas sobre o que escrever no sobre, já que você está falando desse assunto, né? Visto que a gente ainda não tem experiência de trabalho, Claro. O que seria relevante colocar além da área que a gente busca? Atividades extracurriculares, a gente sempre indica, gente, que vocês façam alguma atividade extracurricular. Empresa júnior, trabalho voluntário, a ESEC, Enactus, PET, iniciação científica, intercâmbio, trabalho CLT, estágio de verão, participação em coletivos negros, coletivos LGBTQIA+,
voluntariado com refugiados, estou dando exemplos aqui, tá? Isso é super importante, porque a gente tem, para vocês entenderem, quando a gente constrói um ranking de um programa de estágio, um programa de trainee, a gente tem, vou dar um exemplo para vocês. A gente teve 35 mil inscritos na Unilever ano passado para 100 vagas. Só no perfil, eu tinha 25 mil pessoas. Quantas pessoas eu precisava avaliar para fechar essas 100 vagas? 1000. Então, putz, sobrou gente pra caramba. Então, fazer essas atividades te traz relevância para a gente no processo, porque a gente constrói uma ficha que por trás tem uma inteligência e que a gente joga isso num banco e trabalha isso no Excel, no Axis, enfim, no que a gente for trabalhar, e transforma você num grande número, e desse grande número a gente ranqueia vocês, tá? Como se eu desse peso para as coisas que são mais legais que você fez. Então, eu te diria para colocar isso, o que você busca. E, cara, de verdade, o que a gente quer saber de você? E, óbvio, semanas que vocês participam, eventos, cursos, tudo isso. Mas quando a gente está falando de um profissional jovem, a gente olha, por exemplo, a graduação, quando você vai terminar, onde você estuda, isso para a gente é relevante. Porque é para saber se você pode fazer estágio naquela empresa ou não, enfim. Então, isso também é relevante, não só a experiência. E assim, gente, todo mundo já teve um currículo de uma página que não tinha nada para pôr, tá? Todo mundo. Todo mundo. Ninguém nasceu com um currículo lindo, preenchido, maravilhoso. Idioma também é uma coisa que é legal você colocar. Então, acho que é o que eu diria assim de mais relevante é isso. Que a gente vai olhar para o currículo de um estudante a graduação, localidade, quando forma, idioma e as atividades extracurriculares. Esses são os pontos que a gente vai olhar. Tanto no LinkedIn quanto fora. Tá. Daí a última pergunta. Eu já queria agradecer em nome da CECIV, agradecer tanto a presença aqui nesse workshop, como também na pré-CECIV, na simulação de dinâmica online. Foi excelente ambas. Última pergunta, então. Caso não tenha uma capa de projeto de extensão, coloco sobre algo relacionado comigo? Se você não tiver feito nenhum projeto de extensão, se você coloca alguma coisa relacionada a você no LinkedIn, não. Se você não tiver feito nada, Areita, não fiz atividade extracurricular nenhuma e vou me formar daqui 6 meses, já era, foi. Beleza, não tem problema. O que você vai fazer? Você vai valorizar, o que é o mais importante que a gente sempre olha? Informações sobre a graduação, data de formação e localidade. Você vai colocar isso e não vai colocar nenhuma outra atividade. Agora, colocar sobre você, fica um discurso egocentrado e esquisito, sabe? Principalmente porque, assim, se você não fez nenhuma atividade, como é que você sabe que você tem uma determinada habilidade, por exemplo? Eu sou Areta, eu tenho um excelente trabalho em equipe, liderança, blá, blá, blá. Tá, coração, mas como que você sabe? Tipo, entendeu? Quem foi que falou pra você isso, assim? Da onde que você tirou isso? Porque se fosse isso, se você fez uma atividade extracurricular e desenvolveu esse skill, você não vai mencionar isso, falar, você vai mostrar. Mas quando você fala, é meio tipo, fico imaginando, sei lá, eu falando do meu filho, que tem nem 2 anos, falando, então, o Henrique tem liderança, proatividade, guarda os brinquedos, sabe? Fica uma coisa meio estranha. Então, não fala nada. Se você não tem, o que você vai colocar é que você tem interesse. Olha, eu sou estudante, blá, blá, blá. Interesse em estagiar em tal, tal, tal. Põe lá no sobre. Por quê? Porque aí puxa a palavra-chave. Tá. Foi a última pergunta. Eu gostaria de agradecer de novo a presença. E se você quiser agora falar das redes sociais, onde as pessoas... Posso fazer o convite? Gente, queria falar 2 coisas. Primeiro, vocês viram que eu aceito todo mundo, então quem quiser me adicionar e quiser fazer alguma pergunta específica no inbox do LinkedIn, eu estou à disposição. E queria aproveitar para pedir, eu precisava de uma pessoa
que não seja elegível para fazer estágio no ano que vem, para a gente fazer um piloto de uma dinâmica de grupo online da Unilever para o estágio virtual deles. Vai acontecer na sexta-feira, 13h30 da tarde. E aí eu queria, quem tiver vontade, quiser participar, como que funciona? A gente vai fazer como se fosse a dinâmica normal. E aí essa pessoa depois recebe um feedback. O que acontece? Você precisa ter disponibilidade para estagiar, para não estagiar ano que vem, você vai estagiar só, nem ano que vem, nem no outro, só em 2022 você vai estagiar, ok? E você tem que, sim, é importante que você tenha algum interesse em e-commerce, em jornada do cliente, esse tipo de coisa. Então, se alguém aqui tiver interesse, principalmente que eu vi que tem gente de Minas, gente que não é de São Paulo, que é de outros lugares, seria super legal se alguém... Eu tenho uma vagota. Se alguém quisesse participar e me mandar uma mensagem no LinkedIn, e aí a gente se fala lá e coloco vocês para fazer atividade. Aí depois, quando acabar a atividade, que a gente tenha um feedback. Eu ligo e conto da participação e até da percepção dos profissionais da Unilever de como foi a participação de vocês. Ok? Gente, muito obrigada. Obrigada, pessoal da Cecília, que a gente está construindo isso há um tempão. Muito, muito obrigada pelo convite, pelo sempre carinhosos comigo. Muito, muito obrigada. E se todo mundo aqui precisar de alguma coisa, gente, vocês sabem como me achar. A gente que agradece, muito obrigado por todas as dicas, muito excelente. E só lembrando ao público de responder o Forms, que vai ficar, a partir de agora, tem 10 minutos até ele fechar. Muito obrigado, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau.